Todos acharam? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22, é bem conhecido, mas eu quero nesta noite falar sobre a misericórdia salvadora, né? Eu quero falar nesta noite sobre a misericórdia salvadora de Deus em nossas vidas. Eu quero ler o verso 22 que nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos ler de novo para ficar bem frisado na nossa mente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Podeis sentar, sente adorando ao Senhor, sente glorificando a Deus. Eu quero também agradecer os irmãos, né, que estiveram conosco na vigília, até às 6 horas da manhã, das 0 hora às 6, foi uma vigília muito boa, muito abençoada, né? Uma casa cheia, a igreja estava cheia, né? Até pelo menos umas 3h30, 4 horas, depois deu uma diminuída, mas nós passamos ali com mais de 100 pessoas, quando terminamos 6 horas da manhã, né, fazendo as intercessões, tinha bem mais de 100 pessoas, né, ali num grande círculo ali de intercessão, e foi muito bom, tá bom, irmãos? Mês que vem, a última sexta-feira do mês que vem, teremos novamente a vigília, das 0 hora às 6 horas da manhã, tá bom? Irmãos, eu quero trazer uma palavra rápida, devido ao horário, depois nós temos que cearmos, mas eu estava pensando neste culto de Santa Ceia, e Deus me levou a pensar nesse texto. Desde ontem eu estava pensando na misericórdia de Deus. Eu quero nesta noite frisar com os irmãos 5 características da misericórdia salvadora de Deus em nossos corações. É interessante a gente pensar na misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos aqui. Se estamos aqui, não é porque nós éramos bons, não é porque nós tínhamos mérito, não é porque nós merecemos estar aqui. Se estamos aqui é porque único e exclusivamente a misericórdia salvadora de Deus nos alcançou quando nós não merecíamos ser alcançados. Então olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: se não fosse a misericórdia de Deus, aonde você e eu estaríamos? Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos nesta noite? O texto que eu li é interessante, porque Jeremias, em meio ao choro de lamento, em meio ao choro de lamento pela desgraça nacional de Israel, ele vai se agarrar na misericórdia salvadora de Deus. No capítulo 3, Jeremias, em meio ao choro, em meio ao lamento, em meio à lamentação pela desgraça da nação de Israel, Jeremias no capítulo 3, exclusivamente nesses 2 versículos, ele leva o povo a se arrepender, a reconhecer os seus pecados e se agarrar na misericórdia de Deus, que pode salvar o homem, que pode resgatar o homem, que pode levantar e sustentar o homem novamente de pé. E eu estava pensando, a palavra misericórdia no Antigo Testamento, ela é muito abrangente. Ela vem de uma palavra hebraica chamada chesed, e quer dizer, ela vai aparecer em algum sentido como compaixão, piedade, benignidade, bondade. Ela é muito abrangente, ela é
a palavra misericórdia, bondade, compaixão, piedade, benignidade, ela vai aparecer centenas de vezes no Antigo Testamento. E a palavra misericórdia no latim, ela vem de duas junções, né? De duas palavras que se juntam, a miseris e cordis. Miseris quer dizer ter compaixão, e córdias quer dizer coração. Então quer dizer ter compaixão no coração por um miserável, porque é compaixão pelo miserável. E a misericórdia no latim quer dizer ter compaixão de um miserável. Ter um miserável, tem alguns tradutores que gostam de dizer que misericórdia seria, no latim, ter um miserável no seu coração, você tendo compaixão por ele. Agora eu fico imaginando, né, o amor, a grandeza, a grandiosidade desse Deus que olha para mim e para você, meros mortais, falhos, pecadores, cheios de defeito, mas ele consegue nos amar, consegue nos perdoar, consegue nos resgatar, consegue nos dar alegria de volta por causa da sua misericórdia. Ter misericórdia significa ter compaixão da miséria alheia. É o sentimento que mexe com as entranhas, o coração daquele que quer expressar compaixão por alguém. Quando Deus olha para alguém, quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para um pecador, o seu coração se comove de compaixão. As suas misericórdias se manifestam e de forma ativa ele começa a trabalhar para que ele possa restaurar aquele pecador miserável que precisa da sua misericórdia. Sabe o que eu acho interessante? E que nesse sentido, a misericórdia é a compaixão ativa de Deus, não passiva. Não é aquela compaixão que Deus olha, né? Assim como nós olhamos para alguém jogado na sarjeta, temos até um sentimento de compaixão, mas é uma compaixão passiva. A gente não faz nada, a gente só balança a cabeça e diz: coitado, que pobre situação, que terrível situação. Mas a gente segue a vida e o camarada continua na sarjeta, jogado, machucado, e a gente leva a vida. Isso é uma compaixão passiva, sem ação. Mas Deus não. Quando Deus olha para uma situação, a sua compaixão é ativa. Ele vai se mover, ele vai mexer céu e terra, ele vai trabalhar para que aquela situação seja mudada, porque a sua misericórdia é ativa sobre o miserável. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você chegou aqui. É por isso que eu e você não podemos esquecer da onde a gente veio, da onde a gente saiu, da onde você estava, onde a mão de Deus foi lá e te alcançou. Alguém estava jogado na sarjeta, outros estavam na lama, alguém estava preso, a sociedade não dava nada, mas um dia o olhar compassivo de Deus alcançou você lá na cadeia, alcançou você na sarjeta, alcançou eu e você no mundo que a gente vivia, na situação lastimosa que a gente estava. E Deus olhou com o coração compassivo, e a sua compaixão e a sua misericórdia ativa começou através do Espírito Santo usar situações para nos trazer, para nos agarrar, para nos puxar, para nos colocar aqui. Hoje estamos aqui assentados, adorando, glorificando, engrandecendo, enaltecendo. Oh, aleluia! A misericórdia é a atitude de compaixão e de benevolência ativa e graciosa de Deus, que Ele expressa mediante o perdão ao malfeitor. Sabe o que nós merecíamos? Nós merecíamos morrer. Sabe o que nós merecíamos? Merecíamos o inferno. Sabe o que nós merecíamos? Merecíamos ser condenados. Mas sabe o que é misericórdia? Misericórdia é justamente, segundo a palavra, a etimologia, misericórdia é justamente não dar aquilo que o indivíduo merece.
A misericórdia é justamente pegar o indivíduo que merecia ser condenado e perdoá-lo. A misericórdia é justamente esse ato de Deus, que quando chega diante do pecador, e ele, em vez de condená-lo, em vez de jogá-lo no inferno, ele perdoa e leva ele para o céu. Misericórdia é o ato de não nos dar aquilo que merecíamos. E eu acho interessante, esse dia atrás eu já falei, que a misericórdia e a graça de Deus trabalham juntos. Sabe por quê? Porque a misericórdia e a graça de Deus, elas trabalham junto, mas tem trabalho oposto. Porque se a misericórdia de Deus é não nos dar aquilo que merecíamos, a graça de Deus faz o inverso da misericórdia, nos dá aquilo que não merecíamos. A misericórdia de Deus não nos deixa receber o inferno, mas a graça de Deus nos beneficia com o céu. A misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Deus não nos joga no inferno, mas por causa da sua graça, Ele nos leva para o céu. Nós não merecíamos o céu, nós não éramos dignos do céu, mas a graça de Deus, ela se derrama e diz: eu não vou te jogar no inferno, eu não vou te condenar, eu vou te restaurar. Então, se você estiver aqui nesta noite com o peitinho muito empinado, se você estiver aqui nesta noite se achando que é a última bolachinha do pacote, que você é muito importantezinho, que você é o cara, você esqueceu de onde você saiu, e você se esqueceu que é só a misericórdia que nos trouxe aqui. Porque tem gente que acha que Deus é empregado dele e que fez um favor, ele faz um favor para Deus de ele estar aqui. Nada, Deus, você não faz favor para Deus, eu não faço favor para Deus. Nós estamos aqui porque a sua misericórdia nos alcançou. Se estamos aqui, não é nada mais, nada menos do que a sua misericórdia que nos estendeu e disse: eu vou te levantar. Uramandarai. Mas a gente vai se tornando religioso, a gente vai se acostumando com a vida religiosa, e aí a gente acha que é nós que somos bons, a gente acha que a gente é o centro, e que Deus é o nosso empregado, que Deus é o nosso empregado e que tem que fazer o que a gente quer. E aí a gente senta na igreja e pensa que que Jesus é o nosso garçom, que tem que servir. Quando não é bem servido, a gente sai reclamando do culto. Mas nesta noite Jesus está nos dizendo: meu filho, volta para a tua posição e entenda que tudo é misericórdia, entenda que tudo é favor, entenda que tudo é favor e merecido, porque não merecíamos, mas Deus nos deu nesta noite. Eu acho interessante que no Antigo Testamento tem um ponto de misericórdia. No Antigo Testamento, no tabernáculo, tinha um ponto de misericórdia. O ponto de misericórdia extraordinário que eu acho no tabernáculo é o propiciatório, é a tampa da arca. A tampa da arca da aliança, que é chamado de propiciatório, aquela tampa que fica em cima da arca, que tampa a arca, que tinha 2 querubins virados um para dentro, olhando para dentro da arca, e as suas asas se estocavam em cima. Ali era o propiciatório, ali era o ponto de misericórdia de Deus, era o trono da misericórdia de Deus no tabernáculo. Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 22, no versículo de número 17 ele mandou fazer o propiciatório, e no versículo de número 22 ele explica para Moisés e diz: Moisés, eu virei a ti, eu me encontrarei contigo diante do propiciatório e falarei contigo, e tu passarás as instruções para o meu povo. Deus vinha falar com o homem e se encontrava na tampa, diante da tampa do propiciatório, perante a
tampa do propiciatório. A tampa, ela servia para o sumo sacerdote entrar uma vez só no ano. Ele entrava e aspergia o sangue de um animal que era derramado por ele e pelo povo que estava no lado de fora. Era o dia da expiação, e ele expiava o pecado do povo, e ele derramava o sangue ali, e aquele sangue ficava ali, e tinha validade de um ano, e aquele ali, e Moisés, Deus falou para Moisés, eu virei e me manifestarei. Sabe o que eu acho interessante? Porque a tampa do propiciatório era o ponto da misericórdia de Deus, porque Deus descia e se manifestava com o pecador, com o homem, através da tampa do propiciatório, porque dentro da arca estava a lei, dentro da arca estava a lei, que era a lei justa de Deus. A lei mandava matar, a lei mandava julgar, a lei mandava condenar, e quando Deus descia com a sua justiça, quando ele olhava para a lei, e olhava para o homem, mas antes dele ver a lei, ele via a tampa do propiciatório, ele via o sangue derramado, ele via a tampa do propiciatório que cobria, e ele dizia, a misericórdia se manifestava, e em vez dele aplicar diretamente a lei condenatória, ele se manifestava e derramava a sua graça salvadora para a humanidade. Sabe o que eu quero lhe dizer? Se estamos aqui, é porque a manifestação misericordiosa de Deus tem se manifestado na minha e na tua vida, e a misericórdia de Deus é extraordinária para nós nesta noite. O propiciatório, ele ficava entre Deus e a lei, entre Deus e os retos juízos, e aí ele se manifestava, ele aplacava a justa ira de Deus, e Deus vinha, tratava de forma misericordiosa. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o sangue de Jesus, Paulo vai dizer que nós somos propiciados pelo sangue de Jesus. Jesus se fez propiciação por nós, Jesus se tornou nossa propiciação. O propiciatório, representando na figura de Jesus, ele se interferiu entre nós e o nosso Deus, ele se colocou no meio, e o seu sangue aplacou a ira justa de Deus, que era para nos condenar, e por isso Deus nos absolveu, por isso Deus nos perdoou, por isso Deus nos resgatou, por isso Deus nos redimiu, por isso Deus nos deu graça, vida e vida com abundância. Agora vamos pensar em algumas características dessa misericórdia. Eu anotei aqui nesse versículo, pelo menos 5 características da misericórdia salvadora. A primeira característica dessa misericórdia que Jeremias vai escrever aqui em Lamentações, é que ele vai dizer que esta misericórdia não é humana. Ele vai dizer que essa misericórdia, a primeira característica dela é divina. A misericórdia que nos salvou, a misericórdia salvadora, tem como primeira característica divina. Olha como diz Jeremias, porque as misericórdias de quem? As misericórdias do Senhor. A primeira característica desta misericórdia salvadora é que ela é divina, ela não é humana, ela não é terrena, ela não é daqui de baixo, ela é de cima, ela vem do alto, é Deus que derrama, é Deus que coloca. O salmista, no Salmo de número 103, verso de número 8, ele vai dizer que o Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, o Senhor é benigno.
Sabe o que me alegra? É que nós temos um Deus misericordioso. Sabe o que me alegra? Ainda que o seu patrão não seja misericordioso, ainda que as pessoas que estiver ao seu redor não tenham misericórdia de você, você tem um Deus que é misericordioso. Ainda que aqui embaixo as misericórdias humanas não te ajudaram, não te favorecerem, há um Deus no céu que é misericordioso e compassivo. Pastor, eu fui injustiçado. Pastor, eu fui esculachado aqui embaixo. Pastor, ninguém usou de misericórdia aqui embaixo. Aqui embaixo pode acontecer isso, irmãos, porque aqui é humano. A misericórdia aqui do homem falha, mas eu tenho uma palavra de Deus para ti nesta noite. Se aqui embaixo falhar a misericórdia, lá de cima não falha. Lá de cima não falha. Lá de cima não falha, porque as misericórdias que nos salvam, elas não são humanas, não são terrenas, elas são divinas. Sabe o que eu acho lindo? É que a misericórdia do Senhor, ela é perfeita. A misericórdia do Senhor, ela é plena. As nossas misericórdias são falhas e são parciais. A gente tem misericórdia de um e não tem de outro. Muitas vezes a gente tem compaixão daquele que não precisa da nossa compaixão, e não tem compaixão daquele que não precisa da nossa compaixão. Mas Deus não, a sua misericórdia é plena. É por isso que de vez em quando a gente olha e diz: eu não sei como é que Deus salvou ele. É porque a misericórdia não é tua, é divina. Porque se fosse você, você já tinha jogado no inferno, já tinha mandado embora, já não dava valor nenhum para você. Mas Deus não olha como você, Deus não tem compaixão com a tua compaixão. Deus é pleno na sua compaixão, e a sua misericórdia se derrama onde eu e você muitas vezes não entendemos. É simples. Lembra do pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo é o exemplo do nosso Deus compassivo na sua plenitude. O filho pródigo pega a sua herança, despreza o pai, despreza a sua casa, vai embora. Ele diz que não quer mais viver com o pai dá tudo para ele, ainda que o coração partido, ele vai embora. Lá em fora ele se arrebenta, se espedaça, ele está lá jogado na sarjeta, está lá no fundo do poço. Ele levanta a cabeça, ele se lembra, ele diz: ah, quantos trabalhadores na casa de meu pai, tem pão em abundância, eu aqui estou perecendo de fome. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá. Eu sei que meu pai não vai me receber, não vai querer nem me receber como filho, porque o que eu fiz não é digno mais de ser filho. Mas eu vou lá pedir um serviço, eu vou lá implorar para ser um jornaleiro, eu vou lá me implorar pelo menos para ter a comida cotidiana, para não tiver aquilo. Meu pai é compassivo com os empregados, pelo menos de empregado ele vai me receber. Mas a Bíblia diz que quando o filho vai se aproximando da casa do pai, o pai compassivo dá uma erguida nos olhos, vê o filho vindo todo marimbondo, sujo, maltrapilho, lá no meio do caminho à distância. Ele não se aguenta, ele não resiste. A Bíblia diz que o pai sai correndo, vai ao encontro, chega lá, abraça o filho, chega lá, beija o filho. Quando o filho vai dizer: pai, eu pequei contra ti, eu errei, eu fiz tanta coisa, me faz como um jornaleiro. O pai diz: pera, calma filho. O pai olha para os empregados e diz: traga roupa. Pai diz para os empregados: traga anel. Pai diz para os empregados: traga chinelo. O pai diz para os empregados: pega o bezerro gordo, vamos fazer festa, porque o meu filho voltou. Estava morto, mas reviveu. O pai tinha todo o direito de esculachar o filho. O pai tinha todo o direito de jogar na cara do filho tudo que ele fez. O pai tinha todo o direito de não receber o filho em casa, mas ele resolveu recebê-lo, abraçá-lo, restituí-lo de volta.
Ele poderia ter condenado, poderia ou não poderia? Ele poderia ter dito: eu não te recebo mais aqui, você já morreu para mim, você não merece mais ser meu filho. Mas ele não fez nada disso, ele não lançou em rosto, ele não botou os seus pecados em rosto, ele não fez nada, ele apenas abraçou, ele apenas quis usar de misericórdia, ele apenas disse: eu te recebo. Sabe por quê? Sabe o que eu acho interessante? Que é por isso que quando o filho mais velho chega, não entende. O filho mais velho não entende, ele já não entende o coração do pai. Para mim ele não é filho, não é mais meu irmão. Para você pode não ser irmão, mas para o pai continua sendo filho. Para você, tem vezes que você olha para alguém dentro da igreja: eu não considero mais, esse aí agora para mim morreu. Pode ser para você, você pode ser o filho mais velho da casa do pai, mas o pai continua sendo pai. Ele vai receber, gostando você ou não gostando, amando você ou não amando o filho mais novo que está chegando, o irmão mais novo. Mas ele é pai, e o pai tem a sua misericórdia para derramar. Por quê? Porque as misericórdias que nós estamos falando aqui, primeiro, elas são divinas. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 15, capítulo 4, melhor, versículo 15, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas misérias. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Tem dia que a gente chega aqui quebrado. Tem dia que a gente chega aqui, a gente não tem nem coragem de levantar os olhos. Tem dia que a gente chega na presença de Deus e a gente chega igual o publicano, batendo no peito, se humilhando e dizendo: tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu não aguento, eu não resisto, eu não sou. Mas o sumo sacerdote, o nosso Deus misericordioso, Ele vem e nos abraça. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Ele poderia nos condenar, mas resolveu nos abraçar. Ele poderia nos jogar fora, mas resolveu nos restaurar. Ele poderia nos ter desprezado, mas resolveu nos refazer. Lembra do oleiro, no Jeremias capítulo 18, quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro poderia simplesmente pegar aquele vaso quebrado, jogar no canto e dizer: eu vou fazer outro. Mas o oleiro a Bíblia vai dizer que o oleiro não, o oleiro pega aquele vaso quebrado e torna a fazer de novo. O processo é doloroso, pastor Livro, mas Deus não abandona. O processo é difícil, mas Deus não abandona. Ele refaz, Ele reconstrói, Ele relevanta, Ele trabalha de volta. Oh, que coisas maravilhosas! A primeira característica da misericórdia salvadora de Deus, a salvadora que eu estou falando primeiro, que ela é divina, ela vem de cima. A segunda característica desta misericórdia é que ela é múltipla. Olha que diz: não é a, não é uma, elas são múltiplas. Elas são aplicadas a múltiplas facetas da nossa vida. Elas são aplicadas a múltiplas situações da nossa vida. Jeremias vai dizer: as misericórdias, porque ele está falando de muita misericórdia. Ele está falando de múltiplas misericórdias. Ele está dizendo que esta misericórdia, ela vai se manifestar em diferentes situações na nossa vida. Por exemplo, a misericórdia de Deus, ela vai se manifestar para aliviar os tratamentos injustos da nossa vida. José, lá no capítulo de número 39 do livro de Gênesis, versículo de número 21, a Bíblia vai dizer, no versículo anterior, que José foi lançado na cadeia, injustamente pela calúnia da mulher de Potifar.
Mas a Bíblia vai dizer assim, versículo 21 do capítulo 39 de Gênesis, a Bíblia vai dizer assim, ó, e o Senhor era com José, e usou de benevolência. Olha a palavra Chesed aparecendo aqui, que é misericórdia, bondade, benignidade de Deus. Vai dizer, e o Senhor era com José, e usou de benevolência com o chefe da cadeia. Sabe o que é isso? É Deus aplicando a sua misericórdia nos tratamentos injustos na nossa vida. De vez em quando, aqui embaixo, a gente é tratado injustamente por quem deveria não nos tratar injusto. Mas Deus olha e diz, Deus é com aquela pessoa que está sendo injustiçada. E Deus diz assim, eu não vou deixar o meu servo sofrer injustamente. Ele vai estar ali na injustiça, mas eu vou vou derramar a minha misericórdia, a minha benevolência. Eu acho lindo isso, porque José vai ser jogado na prisão para sofrer, mas daqui a pouco Deus vai colocar no coração do chefe da prisão, e vai promover José, ainda que está na prisão, mas vai promover José lá dentro da prisão. Ele vai pegar a chave da cadeia, ele vai começar a coordenar. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você e para mim nesta noite. Não te preocupa com as injustiças, porque se você é de Deus, Deus vai trabalhar na injustiça e vai te erguer lá dentro. Uramandarai, uramagassai, uremandara bagachanda, gabagado gemenduri bagachanda, gabagabarrasui, derevandara bagachandara bagachandarai. Você já pensou? Vocês já ouviram falar em promoção na cadeia? Você já viu falar em promoção na cadeia? Vocês já ouviram falar em outra parte na Bíblia e na história de alguém entregar a chave da cadeia para um condenado? Mas isso aqui é misericórdia de Deus, isso aqui é Chesed de Deus, isso aqui é benevolência de Deus, isso aqui é Deus trabalhando, porque as misericórdias de Deus são múltiplas, elas trabalham nas injustiças da nossa vida. Uramahassai, Uremahassai, Uramahassuideraia. As misericórdias de Deus, elas são múltiplas. Elas aliviam os tratamentos injustos. Ela alivia os lamentos de perda. Quando Ruth vai com a sua família, sai de Belém e vai com a sua família para as terras distantes, chega lá, o seu marido morre, seus filhos morrem. Ela está enfrentando o luto, a dor, as feridas na alma, o luto, o lamento, as perdas são grandes. Mas Ruth olha, ou melhor, Noemi olha para Ruth, olha para Orfa e diz assim: minhas filhas, Deus vai usar de benevolência na nossa vida. Deus vai usar de benevolência convosco, porque vocês me auxiliaram nesse momento de dor, e o nosso Deus vai usar de benevolência. Eu tenho a palavra novamente de Deus. Talvez a dor é grande, talvez o lamento é grande, talvez o sofrimento é grande, talvez a perda é maior e incomparável, e é inimaginável o que você está sentindo, mas fica tranquila. As misericórdias de Deus trabalham nas tuas perdas, nas tuas dores, nos teus lamentos. Deixa ela descer no teu coração. E sabe o que eu acho interessante? É que a misericórdia de Deus trabalhou, ainda que Orfa vá embora, mas Ruth se agarra nesta palavra de misericórdia de Deus na vida dela e diz para Noemi: eu não vou te largar, eu não vou te abandonar, eu vou voltar contigo para Belém. Noemi diz: minha filha, eu já sou velha, não tem mais futuro contigo, comigo, volta para a tua terra, volta para os teus deuses. Ela diz: não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu quero desfrutar desta misericórdia. E ela vai para Moab, sai de Moab e vai para Belém. E sabe o
que acontece? Lá em Belém, a misericórdia de Deus se derrama no coração de Ruth, de maneira extraordinária, que aquela mulher que era estrangeira, ela vai casar, e bem casada em Belém. Ela não só vai casar, ela vai se tornar uma mulher graciosa, ela vai gerar filho, ela vai entrar na genealogia, ela vai se tornar uma das mulheres extraordinárias. Sabe por quê? Porque ela ousou, no meio da dor, no meio do luto, no meio da perda, ela ousou experimentar a bondade, a graciosidade de Deus, a benevolência, a misericórdia. Aleluia, eu tenho que parar. As misericórdias, elas são múltiplas. Eu poderia falar aqui que a misericórdia de Deus, ela vem para aliviar o sofrimento humano. Jó, no capítulo 10, versículo 12, ele vai dizer assim, ó, quando ele está sofrendo, ele vai conversar com Deus, ele vai dizer assim, ó, a tua benignidade me sustentou vivo. Era para ele ter morrido. Era para, o diabo queria acabar com ele, o diabo queria destruir ele, o diabo queria acabar com a fé dele, acabar com tudo de Jó. Mas sabe o que não deixou o diabo fazer isso? Mais do que o permitido, porque a misericórdia de Deus o guardou. Deus disse para Satanás, você só vai até ali, dali você não passa, porque o diabo não pode ir aí aonde ele quer trabalhar na vida do justo, ele só vai aonde Deus permite, porque a misericórdia de Deus está sobre mim, sobre você. Fica tranquilo, por mais que o sofrimento seja grande, as misericórdias de Deus trabalham na nossa vida. As misericórdias de Deus, ela também alivia a culpa do pecado. Salmo de número 32, no verso de número 3 e 4, Davi comentando o seu pecado, Davi diz assim, ó, enquanto eu não confessei, eu adoeci. Porque o pecado adoece, o pecado escondido adoece. Porque, irmão, tempo não apaga pecado. Alguém pecou e diz, não, eu vou ficar escondidinho, vou dar uma saidinha da frente, vou dar uma fugidinha uns meses, depois eu volto e ninguém precisa saber, eu já perdoei, já conversei com Deus, e aí Deus já vai. Não, irmão, tempo não apaga pecado. Tempo não cura feridas do pecado na nossa alma. Davi vai dizer assim, enquanto eu me calei acerca do meu pecado, eu adoeci, os meus ossos adoeceram, a minha carne adoeceu. Ele diz assim, enquanto eu me calei, eu comecei a experimentar uma sequidão de estio, eu comecei a perder sentimento, eu me tornei seco emocionalmente, eu não tive mais motivação, eu fui secando, eu fui me esmorecendo. Ele vai dizendo, eu comecei a perder emocionalmente, eu adoeci espiritualmente, eu adoeci fisicamente, eu adoeci emocionalmente. Porque tempo não resolve. Lembra dos irmãos de José? Mentiram, venderam José, traíram José, mentiram para o pai, disseram que uma fera tinha matado ele, tinha espedaçado ele. 20 anos depois, eles estão lá no Egito, e José faz aquela trama toda para eles. E aí quando eles estão presos lá, um começa a acusar o outro, está vendo? Isso aqui é o castigo pelo que nós fizemos há 20 anos atrás. E um dizia para o outro, eu disse que não era para fazer isso, eu disse que não era, sabe por quê? Porque tempo não apaga pecado, irmão. Não adianta se esconder, não adianta tampar o sol com a peneira, jogar para cima, dar uma fugidinha, mudar de igreja, mudar de endereço, não resolve. O que resolve é reconhecer e alcançar a misericórdia de Deus. Davi vai dizer no versículo de número 10 do capítulo 32, Davi vai dizer assim, ó, os ímpios têm muitas dores, mas aqueles que se humilham, a misericórdia de Deus o alcança. Quer desfrutar da misericórdia de Deus?
ela vai nos alcançar, ela vai nos abençoar. Pastor, qual é a característica dessa misericórdia que o Senhor está falando? Ela é divina, vem de cima, ela é múltipla, vai atuar em muitas áreas da nossa vida. Mas o que é mais, pastor Adriano? Ela é também protetora. É a misericórdia de Deus, vem para nos proteger. Olha o que Jeremias vai dizer: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. Por que a gente não é consumido? Por que a gente não é destruído? Por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, nós já não estaríamos há muito tempo aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, já teriam nos tirado daqui, já teriam nos arrancado daqui, já nos teriam esculachado daí, já nos teriam feito tanta coisa. Mas sabe por que não faz? Porque a misericórdia de Deus não nos deixa, não nos permite nos destruir. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer nos destruir. Pensa que o inimigo está alegre com a tua família? Não, ele só não destrói por causa da misericórdia de Deus. Pensa que o inimigo está contente com você? Não, ele só não destrói você por causa da misericórdia de Deus, que te protege, que te guarda, que te livra. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. O pecado, se não fosse a misericórdia de Deus, já nos tinha destruído. A carne, se não fosse a misericórdia de Deus, já nos tinha consumido. Mas a misericórdia de Deus, ela nos cerca, ela nos protege. E o Jeremias diz: é as misericórdias de Deus que são a causa de nós não sermos consumidos. Eu tenho que... Sabe o que eu me lembro? Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Raabe. Sabe o que salvou Raabe da destruição em Jericó? Foi a misericórdia de Deus, prefigurada no fio de escarlate na janela. Pastor Jorge, quando os espias, ela escondeu os espias, e ela já estava crendo no Deus de Israel. Ela disse: o que vocês podem me fazer para me salvar? Os espias disseram: tem um segredo, para que a misericórdia de Deus lhe alcance. Está vendo esse fio de escarlata aqui, esse cordão? Se você acreditar e pendurar na janela da tua casa, se você crer que você será alcançado pela misericórdia de Deus, prefigurada nesse fio de escarlata, e você pendurar na janela, se você crer e convidar toda a sua família e colocar dentro da sua casa, quem estiver aqui dentro será protegido pela misericórdia de Deus. Se você crer, você vai ter. Aí os espias disseram: se nós chegar aqui no dia da destruição e não tiver o fio da escarlata na janela, estamos livres do teu sangue. Se nós chegarmos aqui e não tiver ninguém dentro da tua casa, mesmo que tenha um fio de escarlata, e vocês não estiverem aqui debaixo desta casa onde estiver o fio de escarlata, nós somos livres do teu sangue. Os teus parentes, se estiverem aqui dentro, serão livres. Mas se estiver pelo lado de fora, ninguém vai ser livre. Por quê? Porque ali aquele fio de escarlata era o fio da misericórdia de Deus, que estava segurando e assinalando aquela casa. Sabe o que nos segura da destruição? É o fio da misericórdia de Deus na nossa vida. É o fio da misericórdia de Deus que nos laça, que nos abraça, que nos prende, que nos protege. Já tentaram tanto, já investiram tanto, já atacaram tanto você, mas não conseguiram, não venceram, não derrotaram, não destruíram você, porque o fio da misericórdia de Deus te segurou até agora. Sabe o que eu acho lindo? Eu encerro, fica de pé comigo. Sabe o que eu acho extraordinário, irmão Wolf?
é que a casa da Raabe ficava nos muros de Jericó, em cima do muro. Alguns estudiosos dizem que tinha 9 metros de altura. Ela ficava com a janela da casa, ficava pelo lado de fora, dava para a banda do muro, dava pelo lado de fora da cidade. E o que é que Deus falou para Josué? Eu vou derrubar as... Mas a casa de Raabe não estava na muralha? Deus falou, eu vou enterrar as muralhas de Jericó, e vocês vão passar em frente de si. Não vai ter entulho, não vai ter nada na frente de vocês. Vocês vão entrar e vão conquistar, pastor Laura, cá, Jericó. Mas Deus já havia agarrado, havia uma palavra de misericórdia, um fio de misericórdia na casa de Raabe, que ficava no muro de Jericó. E sabe o que eu acho lindo? Que na hora que Deus foi implodir o muro de Jericó, o muro veio caindo. Aqui era a casa de Raabe, pastor Júnior. Quando chegou aqui na parede da casa de Raabe, rachou, enterrou o muro aqui. A casa ficou de pé, passou para o lado de cada casa, no lado de lá da parede, rachou o muro e enterrou o resto das muralhas inteiras. E a casa de Raabe ficou em pé, não caiu. Sabe por quê? Porque tinha um fio de escarlata na janela, representando o fio da misericórdia de Deus. Sabe por que nós não caímos? Sabe por que racha do lado, racha de lá, cai de lá, desaparece de lá, enterra do outro lado e vai de um lado para o outro, mas a casa da Raabe ficou de pé. Pode ter alguém aqui atrás que vai dizer que não é isso. Pode ter alguém aqui atrás que pode ser mais teólogo que eu e vai dizer, não é bem assim a casa. Me explica de outro jeito, mas o texto só dá para entender isso. Tem outro jeito? É o fio da misericórdia de Deus, querido. É a casa de Raabe. A Bíblia vai dizer que quando eles entraram para conquistar a casa, entrar para Jericó, os espias foram lá na casa. Foram lá na casa. Foram lá na casa. E lá estava Raabe. Lá estava protegido. Lá estava guarnecido. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E outra coisa, elas se renovam a cada manhã, são novas a cada manhã, não envelhece. Tem misericórdia nova para mim, para você. Se você quer uma oração, dobre o joelhinho aonde você está. Pastor, eu preciso mais desta misericórdia. Como nesta tarde eu orando, eu disse, Deus, a tua misericórdia é extraordinária, a tua misericórdia é grande, a tua misericórdia é poderosa. Oh, Papai do céu, nesta hora, você pode alcançar as misericórdias do Senhor, você pode alcançar as misericórdias do Senhor nesta hora. Ela nos alcança, são a causa de não sermos destruídos, somos a causa de não sermos devorados. As misericórdias se renovam a cada manhã, são novas, são infinitas, não tem fim, não se acaba. Querido Deus, esta noite memorável de Santa Ceia, Senhor, nós só vamos celebrarmos porque a tua misericórdia nos alcançou. Nós só vamos recebermos porque a tua misericórdia nos alcançou. Nós só vamos recebermos a tua graça porque a misericórdia nos tocou.
tocou, nos alcançou, nos renovou, nos avivou, nos fortaleceu, nos perdoou, nos animou. Papai do céu, nesta noite, se tiver alguém aqui precisando como eu da tua misericórdia, renova nós, restabelece nós, restabelece a tua graça sobre nós, porque sem a tua misericórdia nós não somos nada, nós não somos merecedores, nós não temos, nós não possuímos, nós não conseguimos, nós não alcançamos, mas a tua misericórdia nos toca, a tua misericórdia nos abençoa, a tua misericórdia nos renova. Pai, eu te agradeço. Fica de pé, querido, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado, dá um abraço na pessoa da direita, da esquerda, e diga para ela: nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Diga para ela, abraça ela, desfrute desta misericórdia, glorifique a Deus pela esta misericórdia, exalte ao Senhor, porque fomos tocados e alcançados por esta misericórdia. Nós já vamos cear. Fica de pé comigo. Eu quero convidar os obreiros para estar descendo ali. Pastor Jairo e o pastor Travasso vão descer ali auxiliar. E nós vamos cear ao Senhor nesta hora. Você é grato a Deus porque a misericórdia lhe alcançou e você pode cear nesta noite. Você pode dar glória a Deus aqui nesta noite. Nós vamos celebrar esta misericórdia extraordinária de Deus, salvadora de Deus, nos alcançou.